quão glorioso ter a divina graça que por amor de Cristo conservo em meu ser. Trago então louvores que Deus me ha concedido. Minha vida é testemunho que salvo sou por Deus. Promessa tenho eu já, não a tenho olvidado. Por Ele ter me salvo, me libertou do mal. Por isso minha alma implora de amor e de clemência, para que com paciência eu possa triunfar. Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar mais uma vez com a santa paz do Senhor. Pela infinita bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui para mais um quadro Vivendo a Palavra. E hoje estaremos lendo o capítulo 15 de 1 Samuel. Convido você então para abrir a sua Bíblia, para lermos juntos mais esse capítulo aqui do livro de 1 Samuel. Capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Verso 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Verso 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Verso 6. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Verso 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e os bezerros gordos, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Entristeço-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Verso 14.
Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Verso 15. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Verso 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Verso 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Verso 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Verso 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Verso 26. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Verso 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Verso 28. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao seu próximo melhor do que tu. Verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Verso 30. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Verso 31. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Verso 32. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Verso 33. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Verso 34.
Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Verso 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se entristeceu de que pusesse a Saul rei sobre Israel. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 15 aqui de 1 Samuel. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero ler novamente com os irmãos os versos 22 e 23, que nos dizem assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, Deus dá a Saul uma nova oportunidade de ser aprovado. Deus lhe dá a incumbência de ir à guerra contra os amalequitas e destruí-los completamente. Por conta daquilo que os amalequitas haviam feito a Israel quando o povo de Deus vinha do Egito. A ordem de Deus era que todos os amalequitas fossem destruídos, inclusive todos os animais deles. Saul então convoca o exército e foi à peleja. Porém, obedeceu apenas parcialmente à ordem do Senhor, pois Saul poupou o rei de Amaleque, bem como o gado e ovelhas. Deus então enviou o profeta Samuel para repreender a Saul. Saul alega que dera ouvidos ao povo e que tinha poupado os animais a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor. O profeta de Deus foi enfático ao repreender o rei Saul e dizer a este que Deus prefere a obediência do que sacrifícios e que a desobediência equivale ao pecado da feitiçaria. Meus amados irmãos, você tem sido obediente de verdade ao Senhor? Nós aprendemos deste episódio que a obediência parcial é a mesma coisa da desobediência. Ou nós obedecemos a Deus em tudo, ou então somos desobedientes. Muitos de nós oferecem sacrifícios a Deus, gostam de cantar, de trabalhar na igreja, de ofertar, entregar as suas contribuições,
porém desobedecem à palavra de Deus em muitas outras áreas de sua vida. A mentalidade de Saul era que, já que os animais seriam oferecidos a Deus em holocaustos, então não teria problemas em desobedecer à ordem do Senhor. Deus deixou claro que Ele quer obediência acima de qualquer sacrifício. Dessa forma, o culto a Deus tem que começar pela obediência. Oferecer sacrifícios, trabalhar na obra, vivendo em desobediência à palavra de Deus, de nada vale. Quando somos obedientes aos ditames da palavra do Senhor, estamos adorando a Ele de verdade. E Ele então receberá com prazer nosso culto, nosso louvor, nosso trabalho e assim por diante. Nesse dia, meus amados irmãos, renovemos nosso compromisso diante do nosso Deus, de vivermos em obediência à palavra dEle todos os dias da nossa caminhada nessa terra. Nesse dia, lembremos então dessa verdade. Deus quer, acima de tudo, obediência à sua palavra. Chegando em meu lar, a Santa Bíblia eu abri, e Jesus, que tanto procurei, estava ali. Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos juntos ao Senhor para te agradecer pela tua palavra desse dia. Senhor, obrigado por esse lembrete, por essa advertência que o Senhor nos traz, que acima do nosso trabalho, dos nossos sacrifícios, o Senhor quer a nossa obediência, pois a obediência glorifica ao Senhor, Pai. Aleluia. Deus nos guarda, Senhor, da rebelião, da rebeldia, que nós possamos ser filhos obedientes, Senhor, até o dia da tua volta. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Celeste do meu rei, meu lugar preparado já está. Muito breve com Cristo lá estarei, quando este viver aqui findar. Eu bem sei quão formoso é Jesus. Oh, que lindo olhar, que doce amor. Coroado no céu está Jesus, junto ao Pai nosso eterno. Meus amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado nesse dia pela palavra do nosso Deus. Que Deus esteja te abençoando ainda mais nesse dia, juntamente com a sua família. E eu aguardo você para amanhã estarmos juntos novamente para prosseguirmos essa jornada gloriosa pela Bíblia Sagrada. Receba o nosso abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Eu bem sei quão formoso é